para saber o que dá para ser feito ali para tentar evitar um novo acidente. Qual que é a posição da Transitar sobre isso, Cícero? Estou aqui ao lado da Luciane Moura, que vai ajudar a gente a entender. Rua Universitária é um ponto que vocês já conhecem muito bem de acidentes, né? Tem uma lombada colocada recentemente, mas ela não tem sido suficiente para evitar essas batidas até mais graves como aconteceu ontem. O que fazer para diminuir esse perigo e aumentar a segurança dos motoristas? Luciane, boa tarde. Boa tarde. Realmente é trabalhar o comportamento. As pessoas têm que ter consciência de respeito à sinalização, de respeito à velocidade na via pública. Nós não temos uma velocidade maior do que 60 km por hora na via mais rápida aqui em Cascavel. E em locais de via coletora, que é, no caso, onde tem moradores, é 40 km por hora. Então as pessoas têm que entender essa dinâmica do trânsito, entender que as consequências de que você afrontar uma sinalização e ir contra essa sinalização acaba acarretando em acidentes. Os motoristas e os moradores reclamam da falta de sinalização, de não ter placas lá indicando a velocidade máxima e também dessa questão da lombada, porque lá é uma grande descida e uma grande reta, o que favoreceria os motoristas a acelerarem mais do que o permitido. É possível colocar uma lombada eletrônica, um radar, para fazer com que os motoristas diminuam a velocidade nesse ponto que é tão crítico? Lá naquele local, lá na Universitária, em vários pontos da Rua Universitária já tem lombadas físicas. E nós estamos aí em implantação de radares também pela cidade toda. E ali pode ser um ponto de estudo realmente para ser colocado um radar, né? Mas ainda assim, se a pessoa não respeitar, de nada adianta ter radar, de nada adianta ter lombada ou qualquer outro tipo de sinalização. Não tem ocorrido naquele ponto do acidente ou naquele ponto de descida registros de acidentes, né? Mas quando ocorre um acidente ali, ocorre um acidente grave. Então, por isso as pessoas têm que ter essa conscientização. Então, nós temos ali um registro só naquela via de acidentes. Então, pode-se ver que também as pessoas, se ocorre realmente acidente, elas não estão registrando. Em casos de ruas com essa topografia, uma grande descida, uma reta, o motorista, dependendo do local, quase nem consegue enxergar a pista que está vindo, porque é mais alto e a pista fica numa área mais baixa, né? O que fazer ou qual é a orientação, além, claro, de respeitar o limite de velocidade, mas para se andar numa situação como essa? Então, quando eles passam, o condutor passa por um processo no Centro de Formação de Condutores, ele aprende a direção defensiva, aprende o conceito de cidadania. Então, se ele já prevê que tem uma descida, que é uma questão íngreme, ele tem que ter essa visão de que tem que diminuir a velocidade e preservar pela vida. Você já tem toda uma visão, você é trabalhado com você no desenvolvimento da sua primeira habilitação, como você deve proceder em certos tipos de vias. É trabalhado isso. Então, o motorista é preparado. Ele tem que estar atento a toda a sinalização. Então, assim, em questão, nós preservamos ali iluminação, nós preservamos qualquer tipo de... Quando há um acidente, nós fazemos toda uma análise. Se há falta de sinalização, se há falta de iluminação, se há falta de algum acessório, a gente providencia. Mas, como eu falei, de nada adianta se o comportamento do condutor não for coerente. Obrigado pelas informações. Todo mundo faz parte do trânsito e precisa, claro, respeitar essas regras. Só mais uma informação a respeito dessa rua universitária. A gente soube que já há um processo, inclusive, de licitação para o alargamento daquela rua, especialmente nesse ponto perto ali da Baixada, perto dessa ponte, o que, segundo os moradores, também pode trazer um pouco mais de segurança, porque ali, especialmente naquele trecho, a rua é bem estreita, tem movimento de caminhão, de carro, de moto, e aí, somada à falta de ao excesso de velocidade, esses acidentes acabam acontecendo, como o registrado ontem, que tirou a vida desse homem de 53 anos. Obrigado ao Cícero. A gente reforça aqui o nosso pedido de sentimentos à família, né, pela perda do Moisés, um cara trabalhador, um cara muito querido por todos e que infelizmente perde a vida. Agora vai ficar a dúvida por parte da família de querer saber o que aconteceu, se teve um mal súbito, se passou um animal na frente. Ali é uma área que não tem, é um quarteirão todo que não tem uma imagem de câmera de segurança que poderia flagrar o momento do acidente, e assim a família poderia saber se passou algum cachorro, enfim, se tinha um pedestre. Testemunhas não relataram nada sobre o que aconteceu nesse caso. Então, vai ficar a dúvida por parte da família, além da dor, é claro,
da perda do Moisés, que segundo os amigos, um cara trabalhador, um cara muito do bem e que infelizmente perde a vida. Mais uma vida perdida no trânsito de Cascavel. 12h40.